Você já pensou que se lembrava de algo corretamente e depois foi perceber que na verdade você estava completamente errado? Como se tivesse uma memória falsa? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laisa Minelli e no vídeo de hoje, o efeito Mandela também está na Bíblia, também existe na Bíblia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes, chega de enrolação, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem muito mais vídeos pra você. Eu estava nessas férias assistindo alguns podcasts, tá? E me deparei com uma entrevista em que a Ana Voicini, tá? Essa que tá aparecendo aqui na tela, caso você não lembre. Ela tava conversando e tava dando uma entrevista ali pro LendaCast. E nesse podcast, ela falou um pouco sobre falha na Matrix e efeito Mandela. Porque ela é a garota das teorias, ela é a garota que faz vídeo sobre efeito Mandela, sobre falha na Matrix. Eu queria ouvir como é que é a frase principal. Ana Voicini. Aí eu pensei, por que não trazer um desses temas pro canal e relacionar com a Bíblia? Então, sim, hoje no vídeo de hoje, tá? Enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o efeito Mandela e usando casos bíblicos. Sim, eu não tô brincando com você. Hoje nós vamos usar casos bíblicos que, na minha concepção, tá? Na minha concepção, isso é um caso de efeito Mandela. Enfim, a gente vai, vocês vão entender um pouco mais pra frente aí o que é efeito Mandela, eu vou explicar tudo certinho pra vocês. E se vocês quiserem, tá, que eu faça aí uma versão do Falha na Matrix, é só deixar aqui nos comentários, tá, que eu vou trazer esse vídeo pra vocês. E aproveita também que você já tá aqui embaixo, ó, nos comentários, já sabe, né, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Vem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Aproveita também e vai lá, gente, na aba comunidade, porque tá saindo conteúdos incríveis pra vocês, exclusivos lá pra vocês, tá? Que eu tenho certeza que vai te inspirar muito e também vai te ajudar aí a entender um pouco melhor sobre a Bíblia, sobre a vida e tudo mais. Tá saindo inúmeros conteúdos, não só aqui no YouTube, mas nas outras plataformas. Então vai lá me acompanhar por todos os lugares, porque tá saindo conteúdos incríveis pra vocês, reflexão, conteúdo mesmo, dicas, conselhos, enfim, gente, vai por todos os lugares. E agora sim, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Antes de mais nada, Laís, o que seria efeito Mandela? Efeito Mandela, gente, resumindo as minhas palavras, seria uma memória coletiva falsa, onde você lembra de algum momento ou de algum assunto ali que você passou, mas na verdade isso nunca aconteceu. A expressão efeito Mandela, tá, foi criada por Fiona Brome, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, em que ela afirma que ela teve uma memória falsa ali, em que o presidente, o ex-presidente, né, sul-africano ali, Nelson Mandela, tá, realmente deu aí efeito Mandela, Nelson Mandela, foi porque ela achava que ele tinha morrido, né, dentro da prisão nos anos 80, mas na verdade ele morreu nos anos 2000. Coisas assim, tipo assim, que ela aprendeu na escola, ela jurava de pé junto que ela tinha aprendido na escola que ele tinha morrido. E eu confesso que eu também lembro vagamente disso, né? Que eu também aprendi isso na escola. Mas, na verdade, ele morreu em 2000 e cacetadas aí, enfim. E aí ela jurava de pé junto que isso tinha acontecido e ela foi conversar com outras pessoas daquela época que também tinham essa mesma memória, em que afirmavam que ela aprendeu na escola que o Nelson tinha morrido ali nos anos 90, ali na prisão, mas na verdade morreu depois. E aí esse efeito Mandela, né, esse nome efeito Mandela, acabou se espalhando aí por vários lugares, como fóruns, sites e até as redes sociais. Então esse conceito de memória falsa aí foi dado, né, acabou criando esse nome de efeito Mandela por conta desse caso. Então sim, efeito Mandela é uma falsa memória que você tem com relação a algum assunto, alguma coisa que aconteceu na sua vida ou alguma coisa histórica, enfim, é uma memória falsa coletiva ali, né? Um exemplo, gente,
clássico aí que ficou bastante conhecido como efeito Mandela foi o da Branca de Neve, que segundo contam, tá? E eu fui atrás e sim consegui achar, daqui a pouco eu coloco pra vocês, em que aquela frase espelho, espelho meu, na verdade nunca existiu. Exatamente, na verdade a frase original, tá? É mágico espelho meu. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Exatamente, gente. Tá bom, Laísa, mas você disse que na Bíblia existe sim o efeito Mandela. E sim, eu vou te provar. Mas antes, tá? Que os religiosos tribuchem agora, como diziam. Como o Thiago Brunet, né, falou uma vez, antes que os religiosos tribuchem agora. Por mais que os religiosos tribuchem agora. Só deixando claro aqui, porque tem muita gente que fala, né, que esse negócio de efeito Mandela, falha na Matrix, sei lá mais o que, é teoria da conspiração, blá, 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 enfim, gente, essas coisas todas. Só deixando claro que eu fui de acordo com o conceito efeito Mandela, tá? E segundo o conceito, tem realmente algumas coisas que pra mim, pelo menos o que eu tinha percebido, e depois eu fui pesquisar a fundo, pra mim realmente é uma memória falsa, e que muitas pessoas que eu conversei também tinham essa mesma memória, e eu vou contar os casos aqui pra vocês. Então, eu fui de acordo com o conceito. Então, muitas coisas aqui foram de pesquisas que eu fiz, muitas coisas foram que eu tinha de memória falsa, vamos dizer assim, em relação a alguns casos bíblicos, tá? Então, eu pesquisei, o que eu tô trazendo pra vocês foram os mais comentados, o que eu mais consegui achar, tá? E outra coisa, outro detalhe importante, algumas coisas que eu vou falar aqui, alguns casos, tá? Realmente algumas pessoas podem achar que é um fato, tipo, beleza, isso aqui eu sabia que realmente era dessa forma. Mas alguns outros podem ser um tipo de efeito Mandela pra vocês e que vocês também não sabiam que, tipo, era dessa forma, sabe? Então, cada um vai ter uma noção em relação aos assuntos, né? Aos fatos que eu vou trazer aqui pra vocês em relação à Bíblia. Então, algumas coisas que pra mim pode ser efeito Mandela, pra você pode ser um fato, e da mesma forma, algumas coisas que pra mim pode ser um fato, que eu realmente sabia da Bíblia, pode ser um efeito Mandela pra vocês, tá? E pra ficar mais claro ainda, durante o vídeo eu vou colocar as referências aqui pra vocês do tipo de caso, aonde que tá escrito isso aqui na tela, tá? E pra vocês procurarem depois na Bíblia, porque eu vou apenas citar esses casos aqui pra vocês. E, enfim, não vou ficar lendo o tempo todo na Bíblia, mas eu vou citar os casos e o que fala e o que a gente achava, né, que realmente estava na Bíblia, mas na verdade não estava. Então vamos começar, gente. Vou colocar aqui na tela pra vocês a numeração, tá? Até mesmo pra gente não se perder. Vamos lá, primeiro caso, gente. O homem não foi feito do barro. Sim, ele foi feito do pó da terra. Segundo caso, a Bíblia não fala, tá, que o cesto onde Moisés foi colocado saiu boiando pelo rio Nilo e foi achado pela princesa. Eu sei, é uma memória que eu tinha também, mas na verdade, Moisés, o cesto, ele foi colocado nas margens do rio Nilo, foi entre as plantações ali que foi colocado. E aí a princesa, quando ela foi, tipo assim, se banhar, ela foi e achou o bebê ali na margem do rio Nilo, entre a vegetação ali. Terceiro caso, tá? A Bíblia não fala que Jonas, né, a baleia vomitou Jonas nas praias ali de Nínive. Na verdade, só fala que a baleia vomitou Jonas assim na terra, né? Inclusive até o próximo, né, o texto seguinte fala que Deus manda ele ir até Nínive. Então, foi meio que uma memória falsa que eu também tinha. Então, durante o vídeo, gente, inclusive, vai me falando aqui nos comentários, tá? Qual que você conhecia, o que você sabia que era realmente fato e o que vocês achavam que, tipo, Laísa do céu, eu aprendi, eu tenho certeza que eu aprendi dessa outra forma e que realmente é um efeito Mandela pra vocês. O quarto, gente, eu confesso, tá, que era um efeito Mandela pra mim, depois de estudar muito a Bíblia, né, pra trazer conteúdos pra vocês, aí é que eu fui descobrir que realmente a Bíblia não fala que Dalila cortou os cabelos de Sansão.
Sim, gente, foi um homem que cortou os cabelos de Sansão, não foi Dalila. O quinto, que na verdade, assim, eu confesso também que às vezes eu bugava um pouco, porque cada um falava uma coisa, mas não, a Bíblia não diz que Mardoqueu era tio de Esther, na verdade ele era primo de Esther. Sexto caso, a Bíblia não fala que Absalão, que era filho do rei Davi, morreu pendurado em uma árvore pelos cabelos. Não, gente, ele não morreu assim. Quem matou ele foi Joabe. Eu lembro de ter aprendido isso, mas realmente não. Absalão não morreu pendurado, com a cabeça pendurada. Realmente esse fato aconteceu, mas ele não morreu dessa forma porque ficou pendurado em uma árvore. Na verdade, quem matou ele foi Joabe. Sétimo caso, a Bíblia não fala que Jacó teve que esperar mais 7 anos para se casar com Raquel. Na verdade, ele teve que esperar apenas uma semana. Oitavo caso para vocês, tá? Isso, inclusive, eu lembro de ter aprendido quando a gente era bem pequenininho, tipo na escola dominical, essas coisas assim, que não existe 3 reis magos. A Bíblia apenas fala que eram magos. O que é até doido pensar nisso, mas eu acho que as pessoas confundiram que eram 3 reis magos porque eram 3 presentes, né? Na Bíblia fala que eram 3 presentes, mas não, gente, não existe 3 reis magos, só falam que são magos, que magos foram visitar aí Jesus. Nono caso para vocês, a Bíblia não diz que Maria, mãe de Jesus, era da descendência de Davi. Na verdade, quem era da descendência era José. Próximo caso, a Bíblia não diz que tinham 5 virgens dormindo e 5 estavam acordadas. Na verdade, as 10 dormiram e as 10 acordaram para esperar o noivo. Próximo caso, a Bíblia não fala que houve vento e fogo no dia de Pentecostes, tá? A Bíblia apenas fala e cita ali como que as pessoas se sentiram, como as pessoas achavam que eram a voz que eles estavam ouvindo, tá? Não caiu fogo, não teve ventania, apenas eles exemplificaram ali como que eles acharam que era ali a voz que eles estavam ouvindo. Próximo caso, e esse, gente, me pegou muito, muito, muito. Porque quem nunca aprendeu que Marta era uma boa dona de casa, gostava de limpar, era perfeccionista? Pois é, a Bíblia não fala isso. Na verdade, a Bíblia só cita, tá, que enquanto Jesus e os discípulos estavam na casa dela, enquanto Maria estava escutando Jesus, Marta estava ocupada por ter muita coisa para fazer, por ter muitos afazeres ali. E o último caso que eu trouxe para vocês, tá? É sobre Saulo. Gente, Saulo não caiu do cavalo. Eu não sei aonde inventaram isso, mas algumas pessoas têm essa memória, tá? Inclusive eu tinha essa memória, mas a Bíblia nem cita que ele estava sobre um cavalo. Quando ele ouviu a voz ali, ficou cego e tudo mais, não fala nada sobre cavalo. Bom, meus amores, eu coloquei aí para vocês alguns casos bíblicos, tá? Mas nós podemos ver esse efeito Mandela não só em casos bíblicos, tá? Como também em versículos bíblicos e em ditos populares bíblicos. Por exemplo, meus amores, sabe o texto bíblico que fala: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá ordenar que uma montanha se mova e se atire no mar? Pois é, gente, isso também é um efeito Mandela. Por que, Laísa? Porque os termos, né, vamos dizer assim, do tamanho de montanha se mova e se atire no mar, nunca existiram. O certo, gente, é como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. E o outro erro, nós podemos ver aí uma variação nos textos, né, de Mateus 17:20 e Lucas 17:6, em que um fala sobre monte e o outro fala sobre uma amoreira. E por um texto falar sobre um monte se mover e o outro texto falar sobre uma amoreira, né? Uma amoreira que é plantada ali no mar ou algo do tipo. Bom, acho que podem ter tido aí uma confundida nos textos e juntado os textos em um único ambiente, uma única forma ali. Mas, enfim, gente, esse texto bíblico, esse versículo bíblico que a gente fala aí
tá completamente errado. É uma memória falsa que a gente tem. Porque, primeiro, é como um grão de mostarda, e o segundo erro é que são textos diferentes. Um fala sobre monte, o outro fala sobre uma amoreira. E eu acho que as pessoas meio que juntaram esses textos aí e meio que isso ficou na cabeça delas. Então, consegui aí explicar esse texto aí pra vocês. Quem mais aí tinha isso na cabeça? Tipo, que esse versículo era dessa forma aqui que tá escrito pra vocês. Me conta aqui nos comentários, porque eu também achava que era assim, mas não, gente, isso nunca existiu. E por fim, meus amores, nós temos os ditos populares que muitas vezes pensamos que eles estão na Bíblia, mas na verdade ou eles nunca existiram, ou são versículos bíblicos em que as pessoas ou confundiram ou acrescentaram aí coisas que não existem. E vamos de exemplos para vocês. 1. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 2. O dinheiro é a raiz de todos os males. 3. E o mais famoso para mim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. 4. Jesus é o médico dos médicos. E 5º e último exemplo que eu vou dar aqui para vocês hoje é: da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Bom, meus amores, gente, são tantos efeitos Mandelas que tem na Bíblia que não caberia nem em um vídeo de 1 hora. Mas acho que deu pra vocês perceberem e que deu pra eu provar pra vocês que sim, existe esse efeito Mandela, não só em histórias bíblicas, como em versículos e também em ditos populares. Lembrando aqui, tá, gente, só relembrando, reforçando aqui que tudo que eu passei pra vocês, tá, foram de pesquisas que eu fiz ou de coisas aí que durante essas férias, durante esse tempo eu fui refletir e fui olhar na Bíblia, enfim, realmente tem coisas aí que, principalmente os ditos populares, né, ou foram tirados de contexto, tá? Usaram versículos ali e tiraram completamente de contexto, tá? Ou realmente nunca existiram. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Vem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, tá? Vai me acompanhar por todos os lugares. Vai na aba comunidade também, igual eu falei pra vocês. E eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês de alguma forma. Foi apenas uma curiosidade bíblica aí que eu resolvi trazer pra vocês. Inclusive, falando em curiosidade bíblica, tá? Tô deixando aqui nos cards pra vocês uma playlist completaça, cheio de curiosidades bíblicas pra você que gosta. Além de, claro, outros exemplos aí de outros vídeos aí que eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo, ou que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então vai lá maratonar todos os vídeos do canal. E se vocês quiserem, como eu falei no início do vídeo, tá? Só comentar muito aqui embaixo que eu posso trazer isso de falha na Matrix aqui. Enfim, gente, eu tenho que pesquisar bastante. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer esse falha na Matrix dentro da Bíblia. Eu nem sei se existe, mas se vocês quiserem, pedirem muito aqui nos comentários, eu posso procurar e vim aqui trazer um vídeo pra vocês, ou falando que não existe falha na Matrix em relação à Bíblia, ou que realmente existe, que eu consegui achar aí. Mas é isso, gente. Vai me acompanhar por todos os lugares. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, ou pelo menos tenha sido um bom entretenimento pra vocês aí. E é isso. Beijo pra vocês e tchau! Até o próximo vídeo.